primeiro pilar, que é essencial, e que na mentoria eu chamo de despertar da consciência, mas na realidade nada mais é do que a gente aprender a lidar com o nosso cérebro. Então, nesse momento, o despertar da consciência é você entender como é que seu sistema interno funciona. Ou seja, se por um acaso você tem um hábito de procrastinar, se você percebe que você vive se sabotando, se você percebe que você se sente frustrado, inseguro e não sabe nem sequer de onde vêm todos esses sentimentos, essas angústias, o passo mais importante é você ter essa consciência, como é que funciona e o porquê que essas sabotagens vêm se repetindo na sua vida. Quais são os programas que você alimentou até os dias de hoje e quais são os novos programas necessários. Então, dentro desse pilar, né, do despertar da consciência, nós estudamos o sistema de defesa do cérebro, né? Então, primeiro de imediato, nós recebemos todas as informações e vai para uma parte instintiva, que é o nosso sistema de proteção. Depois dessa parte instintiva vai para uma parte emocional. Depois a parte emocional vai para a parte da razão. Então, todo o processo da mentoria é essa lapidação, ensinar vocês a saírem de respostas instintivas e emocionais e ensinar vocês a construírem respostas muito mais racionais. Ou seja, as decisões e as escolhas não vão mais acontecer de uma forma instintiva, emocional, com gatilhos que são acionados com traumas, com defesas, e sim de uma forma mais pensada. Então, o despertar da consciência é como se fosse o manual da sua mente, para você aprender a lidar com ela. Naturalmente, o nosso cérebro, ele se prende demais a situações negativas de sofrimento, pensamentos ruins de sofrimento, e isso alimenta um pouco, né? Então, é nossa função, né, é nossa obrigação entender que isso acontece e entender também que eu consigo mudar essa padronização natural. Então, eu consigo sair de um cérebro que sobrevive para um cérebro que prospera. Então, naturalmente, o cérebro foi feito para te manter vivo, nada além disso, né? Só que nós, conscientes e racionais, não queremos apenas sobreviver. Entendemos que temos significados, que temos importâncias, que temos desejos, sonhos e queremos realizar tudo isso, né? Então, a gente precisa treinar a nossa mentalidade, a nossa mente, para ser uma mente próspera. Tudo isso é treinável. Esse manual não vem de fábrica. Então, a gente precisa estudar sobre isso, alimentar outros programas, criar esses novos programas, para que você comece a funcionar de uma forma diferente, né? Então, dentro do despertar da consciência também, nós trabalhamos muito a questão do consciente e do inconsciente. O inconsciente, ele tem uma força muito maior. Todo o nosso estado emocional, os nossos hábitos, a preguiça, está presa lá no inconsciente. Então, muitas vezes a gente tem o desejo, a consciência da mudança do nosso objetivo, mas inconscientemente existem padrões emocionais, crenças, hábitos que não permitem que eu siga adiante. E aí vem a sabotagem e quebra as pernas novamente. Então, precisa entender, num primeiro momento, antes de qualquer mudança, aonde nós estamos pisando, né? Então, mas eu sou muito inseguro, muito insegura, eu me frustro fácil, eu tenho medo de ser criticado. Geralmente, gente, as pessoas deixam de fazer as coisas, a primeira desculpa delas é sempre a falta de dinheiro, depois falta de tempo, depois falta de apoio, e na verdade não é nada disso, né? Quando a gente precisa de dinheiro, a gente dá um jeito, né? Quando a gente precisa de tempo, se aquilo é prioridade, a gente dá um jeito também. O que nós não sabemos lidar são com os nossos medos, né? Então, esse módulo do despertar da consciência é começar a trazer esses inimigos internos, os medos, para a consciência. E é no estado de consciência, na racionalização, que a gente consegue quebrar as objeções dos nossos medos. Porque a maior parte dos nossos medos não são reais, são imaginários. A nossa mente
cria uma situação que nos coloca num estado de medo para proteger. Então, se eu consigo me manter mais tempo na consciência, eu consigo quebrar mais facilmente esse medo e não ficar limitado e sim entrar num campo da ação. Tá? Então, todo o processo de despertar da consciência nós funcionamos internamente desta forma. Como é que eu programo esse estado interno para agir de uma forma muito mais solucionadora ao invés de vitimista, para agir de uma forma muito mais próspera, para eu conseguir de fato ir para o campo de ação e fazer o que tem que ser feito, não ficar preso ali nas minhas vontades. Então, de uma certa forma, dentro dessa primeira estrutura, o que nós fazemos a mente não me domina mais, mas eu aprender a dominar a minha própria mente, entende? Eu no controle. Então, eu faço o que conscientemente eu escolhi fazer e não sou mais refém dos meus impulsos e dos meus instintos.